Olá, meus irmãos e minhas irmãs de podcast, tudo bem com vocês? Eu já tomo a liberdade de chamar todos vocês de irmãos e irmãs de podcast, porque depois de tantos episódios, recebendo carinho, incentivo, sugestões, críticas, eu já considero vocês como parte da minha família espiritual. E hoje a gente está chegando no nosso 50º episódio, olha só que beleza! E eu espero que nós possamos estar cada vez mais unidos, nesse propósito de trocar conhecimentos, de despertar a nossa espiritualidade. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. No episódio de hoje, eu gostaria de recitar para vocês mais uma poesia recebida do plano espiritual que conta o desabafo de um Exu. Esse espírito, assim como todos nós, também passou por um processo evolutivo, né? Não é porque hoje ele é um Exu de lei, comprometido com o bem, trabalhador de Umbanda, que ele foi sempre desse jeito. Assim como nós também fomos, lá no passado, muito piores do que nós fomos hoje. A gente evolui com o decorrer dos milênios, com o decorrer das nossas sucessivas reencarnações. E muitas vezes, as experiências mais tristes no mundo são aquelas que fazem o espírito despertar mais rápido, né? É quando o espírito acorda a sua consciência para as coisas que ele fez de errado e para as coisas que ele precisa fazer. A poesia que o Pai Antônio me passou conta exatamente uma das reencarnações que esse espírito teve, quando ele ainda era ignorante das leis de Deus. O relato foi feito pela própria entidade ao Pai Antônio, que transformou a sua história em versos. E eu, da minha parte, eu tento recitar a poesia aqui da maneira mais clara possível, mas muitas vezes as minhas habilidades de poeta deixam a desejar e eu não consigo transmitir, por meio da minha entonação, todo o sentimento que a poesia traz. Eu espero que vocês compreendam e perdoem essa minha limitação. Aquele foi um tempo duro. Para o meu espírito impuro, só havia desgraça no ar. Não pensava no futuro, vivia perdido no escuro, recusando-me a despertar. Muita gente eu fiz sofrer, causando dor por prazer, divertindo-me a torturar. Recusava-me a perceber, na ignorância do meu ser, necessidade de melhorar. Nesse momento de escuridão, derrubava qualquer irmão que ousasse a me enfrentar. Sempre com arma na mão, não conhecia o perdão, não hesitava em matar. Em poucos anos de vida, na minha volúpia incontida, muitos corpos fiz mutilar. Com minha alma perdida, abri chagas e feridas, fazendo a dor aumentar. Mas um dia tudo mudou, pois a morte se revelou, implacável a me cobrar. O último suspiro exalou, e o monstro então se calou, num doloroso despertar. Daquele dia em diante, havia uma dor lancinante, demais para suportar. Sofrimento no semblante, arrependimento constante, eu só queria recomeçar. A tristeza era infinita, tinha a alma aflita, e as vítimas a me acusar. Sofri toda a minha desdita, por uma existência maldita que eu não gosto nem de lembrar. Morrer então não foi nada, foi antes a grande piada, da qual me pus a chorar. Eu tive a alma dilacerada por uma vida desregrada que não podia consertar. Mas a caridade se fez presente, e dessa alma doente, nosso Pai resolveu cuidar. E hoje eu trabalho contente, protegendo este ambiente que aprendi a chamar de lar. Aos poucos a dor se abranda, daquela existência nefanda vou tentando me libertar. Vivo hoje com o povo da banda, feliz quebrando demanda, a todos buscando ajudar. Quando eu recebi o convite, por mais que ninguém acredite, a felicidade vibrou no ar. Esforço-me então no limite, ajudando a quem Deus permite, para esse mundo melhorar. Eu não sei se vocês perceberam, mas essa é a percepção que eu tive de todas as poesias que eu já recebi até hoje do plano espiritual.
Toda a história envolvendo o povo da esquerda traz um passado meio obscuro, né? São histórias de muita dor, de muito sofrimento, de muitas atitudes erradas, muito arrependimento. Ao contrário das experiências passadas, por exemplo, pelos pretos velhos. Nas poesias de Preto Velho, eu percebo que eles também sofreram, né? Afinal de contas, a vida como escravo não foi fácil. Mas o passado deles é diferente. A experiência sofrida que eles tiveram aqui na Terra foi enfrentada com muita resignação, com muita mansietude. Já o povo da esquerda, por sua vez, pelo menos nas poesias que me foram passadas, eles deram causa a sofrimentos, ou então eles sofreram, mas eles revidaram na mesma moeda. Lembra da história da pombagira? E essas atitudes surtiram consequências no mundo espiritual. Eles acabaram colhendo do lado de lá tudo o que eles plantaram aqui na Terra. E todos eles, sem exceção, precisaram de novas encarnações para pagar o débito que adquiriram perante a sua própria consciência. No caso dessa poesia, por exemplo, a história não deixa muito clara, mas o que me foi passado depois é que esse espírito, nessa encarnação passada, ele atuava junto à criminalidade. Pelo que o pai Antônio falou para mim, o cara era tipo um traficante de armas. Ele ganhava a vida vendendo armas para outros delinquentes. E o senso de moral e de justiça para esse espírito era tão baixo naquela época que ele não pensava duas vezes quando alguém entrava no seu caminho. Ele simplesmente matava a pessoa ou torturava a pessoa por diversão. O próprio espírito fala na poesia: muita gente eu fiz sofrer, causando dor por prazer, divertindo-me a torturar. E em outro ponto da poesia ele fala assim: nesse tempo de escuridão, eu derrubava qualquer irmão que ousasse me enfrentar. Sempre com arma na mão, não conhecia o perdão, não hesitava em matar. Só que toda atitude inconsequente tem um fim, né, gente? Chega uma hora em que a espiritualidade coloca um basta nos nossos desmandos. O espírito conta que um dia a morte chegou para ele, assim como chega para todos nós, e nesse dia aquele monstro terrível se calou. Porque ele acordou lá no plano espiritual numa situação lamentável, né? Todas aquelas pessoas que ele tirou a vida ou que ele torturou na Terra queriam algum tipo de desforra, queriam vingança. Imaginem o desespero desse espírito depois de ser aprisionado, acusado, julgado, agredido por todas aquelas vítimas que ele fez quando estava em vida. E chega uma hora que o espírito lá no baixo astral sofre tanto que ele acaba refletindo sobre o porquê que tudo aquilo está acontecendo. É nessa hora que o espírito se arrepende. E quando eu falo se arrepende, eu não estou falando se arrepende da boca para fora. É um arrependimento interno mesmo. É um arrependimento sincero. E a espiritualidade socorrista que trabalha lá no baixo astral, elas conseguem identificar quando o espírito se arrepende de verdade. Porque a vibração dele muda, né? A coloração da sua alma se transforma. Os espíritos no baixo astral são socorridos não pelas palavras de arrependimento que saem da sua boca, mas sim pela mudança vibratória que acontece no seu corpo astral, quando ele se arrepende sinceramente. É muito fácil para os espíritos de luz identificar quando um espírito está realmente mudado, quando ele teve uma mudança interior. Porque quando o espírito pede ajuda apenas para se livrar daquela situação em que ele se encontra, ele não vai receber a ajuda que está pedindo enquanto não se melhorar internamente. E o espírito conta que a morte do corpo físico para ele foi o de menos. Porque o que ele encontrou lá no mundo espiritual foi muito pior do que a morte que ele teve aqui na Terra. E olha que a morte dele foi trágica, né? Ele foi assassinado por pessoas que almejavam o seu posto de comando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos esses testemunhos que a gente recebe dos espíritos que sofreram lá no baixo astral trazem um modus operandi mais ou menos igual, né? A regra é a seguinte: a pessoa leva uma vida errada aqui na Terra, morre, daí ela vai lá para o baixo astral, sofre todo tipo de padecimento que a gente nem imagina, e depois, quando se esgota todo aquele sentimento ruim do espírito, quando esgota a energia negativa que aquele espírito carregava, ele é socorrido por falanges abnegadas de irmãos mais evoluídos. Irmãos que dedicam a sua existência a ajudar esses espíritos sofredores. Daí eles são encaminhados para locais de recuperação. E é nesses locais que eles vão poder se fortalecer, se reequilibrar, para enfrentar novas experiências no plano físico,
a fim de zerar o débito que eles têm com a própria consciência. A caridade de Deus sempre se faz presente nas nossas vidas. A gente sempre recebe novas oportunidades de recomeço, né? Se Jesus disse que a gente tem que perdoar 70 vezes 7, o nosso Pai Supremo perdoa sempre. Só que perdoar não significa isentar você das suas responsabilidades. Afinal de contas, existe uma lei universal que precisa ser seguida. E essa lei não comporta nenhum tipo de exceção. Então, o perdão de Deus ocorre na medida em que ele nos oferece novas oportunidades de reajuste. Se eu estou trabalhando na Umbanda hoje, por exemplo, esse é o perdão que eu pedi para Deus. Essa é a oportunidade que Deus está me oferecendo pelos desatinos que eu cometi no passado. A espiritualidade de luz chega para você lá no plano espiritual e fala assim: filho, Deus já perdoou as suas faltas. Cabe agora a você se perdoar para ficar em paz com a sua consciência. Se você quiser, nós te oferecemos uma nova oportunidade reencarnatória para você se reajustar perante si próprio e também para você se reajustar perante aquelas pessoas a quem você prejudicou. Você aceita? E a partir da sua decisão, porque na maioria das vezes você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não as provas que te oferecem, começa a ser elaborado um novo plano reencarnatório, condizente com as lições que seu espírito ainda precisa absorver. Daí o que acontece? Muitos espíritos pedem uma vida dura, né? Justamente para poder tirar o atraso. Só que, muitas vezes, os nossos irmãos evoluídos, que são muito mais experientes do que nós nesse assunto, eles acabam nos advertindo assim: olha, talvez você não tenha força o suficiente para passar por essa vida dura que você está pedindo. Você não acha que é melhor programar uma encarnação um pouco mais tranquila para você ir pagando essa sua dívida em suaves prestações de acordo com a sua capacidade? Porque não adianta nada você achar lá na espiritualidade que vai conseguir passar por determinadas experiências sofridas e quando chega aqui na Terra acaba sucumbindo. Daí vai ser só mais uma encarnação perdida, né? Muitas vezes até agravando o débito que nós tínhamos antes. Eu lembro de uma moça, uma vez, que foi fazer um tratamento espiritual num centro espírita para a filha dela que era tetraplégica. A filha dela nasceu com esse problema e não conseguia mexer nada do pescoço para baixo. Ela vivia num estado quase vegetativo. Não era bem vegetativo porque ela tinha consciência das coisas, do mundo, ela conseguia conversar com as pessoas, de uma certa maneira ela conseguia interagir. Eu acho que essa menina, na época, devia ter por volta dos seus 13 ou 14 anos. Só que chegou um momento na vida dela que ela simplesmente parou de querer se alimentar. E a mãe ficou desesperada, né? Levou ela em vários médicos, chegaram até a fazer aquela alimentação por sonda, sabe? Só que a menina se recusava a comer qualquer coisa. Parecia que ela tinha desistido da vida. E eu lembro que quando essa menina foi atendida, a entidade falou para a mãe que estava do lado assim: olha, a sua filha nasceu nessa condição de incapacidade porque foi um pedido dela. Foi um pedido dela antes de nascer. E o pedido dela foi atendido pela espiritualidade. O que acontece é o seguinte: daí a entidade incorporada virou para a menina e falou assim: nas 3 últimas encarnações que você teve, você sucumbiu. Você falhou no seu propósito. Você acabou tirando a própria vida. Você não teve força suficiente para enfrentar os desafios que aquela encarnação estava te oferecendo. Então você pediu para renascer nessa nova encarnação como tetraplégica, porque dessa maneira você achou que não teria meios de se suicidar. E a espiritualidade atendeu o seu pedido. Só que agora você está vivendo aí essa encarnação que você mesma pediu e está procurando um meio de desencarnar. Toma cuidado, porque se você conseguir o que você está querendo fazer, esse desencarne vai ser muito prejudicial ao seu espírito. Eu lembro que a entidade falou isso olhando nos olhos da menina. E a menina começou a chorar, porque ela não tinha falado para ninguém do motivo pelo qual ela não estava querendo mais comer. Nem a mãe sabia das intenções dela. Eu sei que depois desse atendimento, depois dessa conversa com a entidade, a garota começou a se alimentar novamente. E além disso, ela começou a pedir para a mãe para frequentar todas as reuniões no centro espírita. E ela começou a estudar, depois de algum tempo ela começou a participar ativamente dos trabalhos da casa. Foi assim uma transformação na vida dela, sabe?
E eu fico impressionado como, às vezes, uma simples conversa tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, né? Nossa, eu nem sei por que eu estou falando desse assunto da menina. Eu acho que eu estava falando sobre as encarnações difíceis que muitas vezes o espírito pede para passar, né? No caso da poesia que foi recitada hoje, aquele espírito que foi uma pessoa ruim no passado, que desencarnou, sofreu no umbral, depois foi resgatado, teve a oportunidade de reencarnar novamente em diversas outras vidas até esgotar o seu karma negativo. E hoje, depois de muito esforço, depois de muita superação, ele recebeu a permissão de trabalhar como espírito, protegendo a egrégora da Umbanda. Então, gente, não pensa que é assim, morreu, já tem a permissão de trabalhar como Exu ou Pombagira. Não é assim que a banda toca do lado de lá. Precisa ter mérito. A Yarin mesmo já me falou uma vez que depois que ela esgotou todo o karma negativo dela, ela ainda teve que se preparar mais de 40 anos no plano espiritual para receber a permissão de trabalhar na Umbanda. É bastante tempo isso, né, gente? Isso porque a gente está falando de Exu e Pombagira, que ainda tem um estado vibratório muito próximo ao nosso. Agora imaginem o quanto esse espírito não precisa estar depurado até receber a permissão de se manifestar como um caboclo ou como um preto velho. Essa é a escalada da evolução. A gente vai evoluindo, 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 até chegar o momento em que a gente não mais precisa encarnar nesse mundo. Imaginem só a felicidade quando esse momento chegar, né, gente? De você não precisar mais encarnar na Terra, da espiritualidade chegar para você e falar assim: se você quiser, eu já providencio a sua transferência para mundos melhores. E muitos caboclos e pretos velhos já têm a permissão para ir embora da Terra. Eles só permanecem aqui por amor à humanidade. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu não sei quanto a vocês, mas eu aprendo muito com essas poesias que eu recebo. E eu tento passar para vocês as minhas considerações, o meu ponto de vista, eu tento fazer uma interpretação do assunto com base naquilo que eu já aprendi, e eu peço aos nossos orixás que guiem sempre as minhas palavras para que eu fale o mínimo de besteira possível. E da mesma maneira que eu faço a minha interpretação, eu gostaria que vocês fizessem as suas, dentro daquilo que vocês acreditam, dentro daquilo que faz sentido para vocês. E compartilhem comigo o entendimento que vocês tiveram, tá? Mandem uma mensagem para mim no nosso site, almadepoeta.com.br. Ou se vocês preferirem, mandem um e-mail, contato@almadepoeta.com.br. É sempre bom ouvir uma opinião diferente da nossa, né? De trocar experiências. Às vezes vocês pegaram alguma coisa que foi falada na poesia e que me escapou. É assim que a gente vai crescendo junto, com respeito, dando a nossa opinião, tentando entender maneiras diferentes de se enxergar a mesma coisa. Eu agradeço muito por vocês terem ouvido mais esse episódio. E não se esqueçam que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Vocês podem ouvir o Alma de Poeta no Spotify, no Amazon Music, no Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast. Eu estou colocando também no SoundCloud, mas o problema do SoundCloud é que a minha conta é gratuita e eu não consigo colocar todos os episódios lá, então eu deixo só os últimos. Mas se você quiser também, pode acompanhar diretamente pelo site. Lá tem todos os episódios do Alma de Poeta. Um grande abraço, fiquem com Deus, que o nosso Pai Maior abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.